Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Espaço Bíblico Interativo. É sempre um prazer ter você aqui conosco. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o dom da fé. Este dom que compõe a segunda categoria dos dons que queremos falar aqui, os dons de poder. Nessa categoria estão inseridos o dom da fé, os dons de curar e o dom de operar maravilhas. Já falamos sobre a primeira categoria há algum tempo atrás, que é a categoria dos dons do saber de Deus, que são eles: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Demos uma trégua e agora queremos retomar este estudo sobre os dons espirituais no vídeo de hoje, como já disse, falando sobre o dom da fé. Bom, meus queridos, primeiro vamos começar aqui definindo a palavra fé, Então você vai encontrar dentro da Bíblia a palavra fé, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. No Novo Testamento você tem lá no original grego a palavra pistis, e no Antigo Testamento você tem a palavra emuná. E ambos os termos querem dizer a mesma coisa: confiança, esperança em Deus e nas suas promessas. Folheando a Bíblia, você vai perceber que a fé ela se manifesta de determinadas maneiras, de várias maneiras. Na verdade, a palavra fé ela é uma palavra polissêmica, ou seja, dependendo do contexto, do texto onde ela esteja inserido, ela sempre vai ter um significado diferente. Por exemplo, você vai encontrar a palavra fé na Bíblia como aquela fé comum, que é o senso comum, aquilo que todo mundo acredita. Por exemplo, você tem uma folha branca em sua mão e você vai acreditar que aquela folha é branca, porque é comum que todos acreditem que aquela folha é branca. Então essa é a fé comum, é a crença comum, ok? Mas existe também a fé doutrinária, que está em Atos capítulo 6, versículo 7, onde está escrito lá que todos obedeciam à fé. O que é a fé doutrinária? A fé doutrinária é o ensino apostólico, é o ensino sobre a pessoa de Jesus que os apóstolos ensinavam para a igreja. Então a fé doutrinária é todo o conjunto do ensino apostólico. Mas existe também a fé como fruto. O fruto da fé está em Gálatas capítulo 5. O que é o fruto da fé? O que esse fruto gera em nós? O fruto da fé tem a ver com fidelidade. É uma virtude gerada pelo Espírito Santo na vida do converso a Cristo, para que ele seja uma pessoa fiel a Deus, fiel à palavra de Deus, fiel à sua família, fiel a si mesmo, fiel aos princípios morais da sociedade e assim por diante. Mas existe também a fé salvífica. O que é a fé salvífica? Tem a ver com a salvação. É aquela fé que pela graça de Deus você recebe para crer e confiar profundamente em Jesus como Filho de Deus e no sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Quem recebe esta fé, automaticamente por meio dela recebe a salvação. Mas, por último, existe o dom da fé, e é justamente sobre este dom da fé que nós queremos falar neste vídeo de hoje, ok? O que seria o dom da fé? Eu gosto de definir o dom da fé da seguinte maneira: o dom da fé seria um poder para ousar. Um poder para ousar, um poder para ter ousadia, para ter coragem. Em outras palavras, o dom da fé seria uma ousadia ou uma coragem sobrenatural para testemunhar de Jesus, de Deus, da sua palavra, do seu evangelho em momentos de profunda crise. Há momentos na vida em que você é forçado
certo? Há momentos de profunda crise em que você muitas vezes está ali em um beco sem saída. Há situações na vida que você é colocado entre a cruz e a espada, entre a vida e a morte. E nesses momentos, somente uma intervenção divina para que você não venha fracassar no seu testemunho. Para ficar mais claro, eu vou dar aqui alguns exemplos. Então nós estamos falando do dom da fé. O dom da fé é um poder para ousar, para testemunhar, para testificar com ousadia, com coragem e autoridade de Jesus e do seu evangelho. Vou dar um exemplo aqui da operação deste dom. Por exemplo, no capítulo 5, versículo 15 ao 17 da carta de Tiago, nós temos lá a Bíblia falando sobre a fé, a oração da fé que cura o enfermo. E como exemplo dessa oração da fé, Tiago vai citar o exemplo do profeta Elias, E ele vai citar justamente aquele episódio em que Elias orou sem receber uma ordem direta de Deus para orar, para que a chuva se retivesse durante 3 anos e meio. E a Bíblia diz também que depois ele orou e a chuva veio a cair novamente sobre a terra. Se você estudar o texto ao qual Tiago está se referindo, você vai ver que antes desse episódio, Elias sozinho desafiou 850 profetas falsos com risco de morte. Então ele fez tudo isso, mas o engraçado é que após ter feito tudo isso, após ter enfrentado esses homens, após muitas vezes também ter orado e fogo ter caído do céu, após ter orado para que a chuva se retivesse, a Bíblia conta que ele ficou com muito medo de Jezabel e se escondeu numa caverna. Isso nos faz entender que Elias só foi capaz de entrar em todos esses desafios porque ele foi dotado sobrenaturalmente por um dom especial da parte de Deus. E de acordo com Tiago, foi o dom da fé. Ok? Foi o dom da fé, capítulo 5, versículo 15 ao 17. Então, o dom da fé é um poder, uma capacitação sobrenatural vinda da parte de Deus para o crente receber uma ousadia, uma coragem sobrenatural para não negar a Cristo, para não negar os princípios de Deus. Outro exemplo que eu poderia citar para você é Atos capítulo 6 e também o capítulo 7, que fala sobre a morte de Estevão, o martírio de Estevão. A Bíblia conta que Estevão foi morto apedrejado fora da cidade, porque ele fez um discurso que encolerizou muito os seus adversários. Ele pregou o evangelho com muita dureza, diante dos seus opositores, a tal ponto que aquilo incomodou tantos os seus opositores que a Bíblia diz que eles rangiam até mesmo os dentes, querendo ali destruir, matar Estevão. Mas o que fez Estevão ir até as consequências da morte? Está em Atos capítulo 6, verso 5. A Bíblia diz que ele era um homem cheio de fé. Ele tinha uma fé sobrenatural. Observe que ele se destacou sobre os outros diáconos que foram consagrados justamente por este pequeno detalhe que era o dom da fé. Então ele ousou, ele recebeu uma ousadia para testemunhar de Deus, do seu evangelho até o fim. Outro exemplo que eu posso citar para você também está no Antigo Testamento, Daniel capítulo 6. Há um decreto ali para que todos que orassem a qualquer divindade fossem atirados na cova dos leões. E Daniel, quando ouviu acerca desse decreto, a Bíblia diz que ele foi orar e continuou a sua rotina de oração, não temendo a morte. Então ele ousou, ele recebeu ali uma ousadia para continuar servindo a Deus. E a Bíblia diz que mesmo diante da ameaça de ser jogado na cova dos leões, ele não desistiu de orar, ele não parou de orar. E a Bíblia diz que ele foi lançado na cova dos leões. Outro exemplo são os 3 jovens também, está no livro de Daniel, capítulo 3, verso 17 ao 18, onde 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego,
Ananias, Azarias e Misael, foram lançados em uma fornalha que foi acesa e aquecida 7 vezes mais. E a palavra que eles disseram ao rei: ó rei, fique tu sabendo que se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, nem mesmo assim nós nos prostraremos diante dos teus deuses, nem adoraremos a imagem de escultura que tu mandaste erguer. Então, mais uma vez nós vemos aqui uma capacitação sobrenatural diante de uma crise profunda, diante de um beco sem saída, onde Deus está adotando seus servos para não negarem, mas para testificarem do seu nome até a última circunstância, até a última instância, a instância da morte. Então, meus queridos, resumindo, a ousadia deste dom, que este dom confere ao crente, a ousadia que este dom confere ao crente, que o dom da fé confere ao crente, promove experiências sobrenaturais, quase sempre relacionadas a livramento. Se você observar todos esses exemplos que eu citei aqui, estes homens foram ousados na sua fé, eles receberam uma ousadia e, como recompensa da sua ousadia, da sua coragem em enfrentar o inimigo, debaixo de uma fé sobrenatural, eles receberam grandes livramentos da parte de Deus. O único que não recebeu livramento foi o próprio Estevão, porque Deus tinha um propósito na morte de Estevão, tá? Mas você observa que Elias, Daniel e os 3 jovens, existem N exemplos que eu poderia citar para vocês na Bíblia Sagrada de livramentos advindos de uma ousadia sobrenatural, do dom da fé. Então, o que é o dom da fé? O dom da fé está muito ligado a essa ousadia, a esta coragem sobrenatural para não negar a fé, para testemunhar até o fim. E como consequência dessa ousadia que o crente recebe, Deus honra e envia muitas vezes o livramento. Ok, meus amados? Então, espero que tenha ficado claro. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, a tua vida espiritual, e que Deus abra cada dia o nosso entendimento para compreendermos a sua palavra. Em nome de Jesus.